Vamos agora abordar os gráficos, os tipos diferentes de representações gráficas associadas a diferentes tipos de variáveis. Comecemos pelos gráficos de barras, que são muito utilizados não só para as variáveis qualitativas, como também para as quantitativas discretas. São barras separadas, por exemplo, aqui podia ser a cor dos olhos: azul, castanho, preto, verde e outras cores, por exemplo. Mas também podia ser o número de filhos por casal. Podíamos ter aqui uma legenda a dizer 0, 1, 2, 3, 4. E estas barras tanto podem representar frequência relativa, como frequência absoluta. Se fosse a frequência acumulada, então as barritas deveriam de estar a subir. Tá bem? Nunca podia ter este aspecto, porque se recordarem, as frequências acumuladas elas estão sempre a aumentar, quer as relativas, quer as absolutas. O segundo gráfico também se utiliza bastante neste tipo de variáveis que eu descrevi há pouco, são os gráficos circulares. Então, se vocês forem a um jornal ou uma revista, muitas vezes, depois de um determinado inquérito, os resultados são apresentados nesta forma. Como é que se constrói um gráfico circular? Bom, precisam de um compasso para representar o círculo, não é? E depois precisam também de um transferidor para representar as diferentes fatias. Por exemplo, imaginem que tem uma turma que tem 25 alunos, dos quais 20 são raparigas. Como é que vocês calculavam a amplitude da fatia relacionada com as raparigas? Então fazia uma regra 3 simples. Os 25 alunos corresponde ao círculo todo, 360 graus. Então, as 20 raparigas irão fazer corresponder x, fazíamos esta regra 3 simples e o x iria dar o resultado da amplitude. E o mesmo para o rapaz. Aqui também, como só há duas classes, depois de fazermos a fatia para raparigas, os rapazes também estava definido, mas agora imaginem que havia mais hipóteses, como há bocado aquela da cor dos olhos, ou então o número de filhos por casal. Terceiro tipo de gráfico também utilizado para o mesmo género de variáveis é o pictograma. O pictograma normalmente, por exemplo, imaginem que é o número de filhos por casal e que para a primeira categoria, imaginem que para 0 filhos existiam 7 casais. Podíamos representar um bonequinho como representando, por exemplo, 3 casais, ou 2, vá, 2 casais. Então, o pictograma associado a 0 filhos teria 2 bonequinhos daqueles, mais metade de um. Que é para dar a ideia que eram 7 casais que não têm filho nenhum. Estão a perceber o princípio, isto não é nada de especial. Vocês acham que já faziam isso quando deram este tipo de situações no 8º ano. Agora passemos à função cumulativa. Aqui as coisas já se tornam um bocadinho mais difíceis. Aliás, acho que é o gráfico mais chato de todos em termos de construção. Portanto, estamos a referir-nos a uma variável discreta. Eu vou já apagar estes dados e vou utilizar aqui a variável discreta. Imaginem que existem 5 casais com 0 filhos. Com um filho existem 7 casais. Com 2 filhos existem também 5 casais. Acho que até era aquela amostra que eu fiz na outra aula. Portanto, isto é o xi, isto é o fi. E nós queremos fazer a função cumulativa destes dados, só com as frequências absolutas. Isto há várias maneiras de representar isto. Primeiro vamos tentar construir esta função. Então esta função tem o seguinte aspecto. No início, ela vale 0. Depois vamos somando as frequências. Primeiro vale 5, depois 5 mais 7, depois 5 mais 7 mais 5. Isto até são as frequências absolutas acumuladas, se pensarmos um bocadinho. E a última é 5 mais 7 mais 5 mais 2 mais 1. E agora, aqui, entre que valores é que varia o x? Para o primeiro, é se o x estiver antes deste primeiro valor, do primeiro xi. Portanto, neste caso, antes do 0. Depois, entre 0 inclusive e 1 exclusive. E agora vamos avançando. Entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4. E o último será para x maior ou igual do 4. E agora é só construir esta função. Está bem? Já agora isto dá 12, este dá 17, este dá 18. 18 não, 19, desculpem, e o último vale 20. Então como é que se constrói agora este gráfico? Com base nestes dados, tem uma função definida por ramos, algo que vocês já fizeram no livro de funções. Podemos escolher aqui uma escalazita de 5 em 5 para os y, porque vai até 20. 5, 10, 15, 20. Isto com régua, claro que se faz muito melhor. E cá em baixo temos o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Está bem? Agora vamos construir isto. Queria apagar. Está feito.
Agora, como é que se constrói este gráfico? Vou meter aqui a vermelho. Ele, antes do zero, a função vale sempre igual a zero. Vou andar aqui, vou já maximizar a janela para termos toda a informação. Antes do zero, a função vale zero. Portanto, está aqui. Eu vou apagar isto só para estar um pouco confuso. Se a gente consegue fazer bem estas contas. Portanto, vou já meter aqui os resultados para ficar ainda mais fácil. Então, é o 12, é preto. É o 12, é o 17, é o 19 e o último é o 20. Então, antes do zero a função é sempre igual a zero e metemos aqui uma bola aberta. Porquê? Porque aqui está menor. Entre o 0 e o 1 a função vale 5, 0 inclusiva e 1 exclusiva. Entre o 1 e o 2 a função vale 12, o 12 estará mais ou menos por aqui. Mais uma vez, do lado esquerdo é inclusivo, do lado direito é exclusivo. Depois vale 17 entre 2 e 3. Ela tem sempre este aspecto, aos patamares crescentes. Portanto, isto seria 5, isto seria 12, isto seria 17, o 19 um bocadinho mais acima e o 20 então é aqui. E é sempre para x maior ou igual do 4. Portanto, o gráfico da função cumulativa, neste caso das frequências absolutas, também se pode fazer para relativas, tem sempre este aspecto, é aos patamares crescentes, está bem? Fechados do lado esquerdo e abertos do lado direito. Aliás, eu tenho aqui uma representação gráfica no resumo dessa mesma função. Estão a ver? E podíamos substituir estas frequências para as frequências relativas. Aliás, vocês aqui, se tivessem o gráfico completo, podiam simplesmente meter os FIs maiúsculos. Está bem, não havia problema nenhum se o tivessem feito. Ok. E agora, como isto seria para os dados discretos, para as variáveis aleatórias quantitativas discretas. Quais são os tipos de gráficos? Porque ainda falámos deste tipo de funções. Lembram-se que havia 3 tipos de variáveis. Aliás, primeiro 2 grandes tipos. As qualitativas e depois as quantitativas. E dentro das quantitativas há as discretas e há as contínuas. Os gráficos das qualitativas também dão para as discretas. As discretas, o único gráfico que é exclusivo é este aqui. É este da função cumulativa. Como é que funcionam? Quais são os gráficos para as contínuas? Ainda não vimos os gráficos destas. Estes essencialmente são os histogramas e os polígonos. Está bem? Não há muito mais tipos de gráficos diferentes. A diferença entre o histograma e o gráfico de barras é que as barrinhas são juntas, porque recordo que isto aqui em baixo serão as classes da variável em causa. Como vem tudo em intervalos, os intervalos são juntos, então as barras também ficam juntas. Depois, como é que se faz o polígono? Aqui há 2 tipos de polígonos. Para as frequências absolutas ou relativas, para aquelas que não são acumuladas, a gente une os pontos do meio de cada uma destas barras. Portanto, calculamos aqui os topos, vamos aqui ao meio, e claro, fechamos este gráfico e depois é só unir. Eu até já podia ter feito isto aqui para aquela ali em cima. É o mesmo gráfico. Portanto, a ideia é pega-se no histograma, vamos aos topos destes retângulos e faz-se isto. E unem-se os topos. O meio dos topos dos retângulos. A diferença para as frequências acumuladas é que em vez de ser o ponto do meio de cada barra é o ponto do lado direito. Seria este. Aliás, dá para ver, não é? Aqui foi unido os pontos do meio. Deste lado é sempre igual a 0 e a partir daqui continuamos horizontalmente, está bem? É diferente a abordagem que se faz do polígono para as frequências não acumuladas do que para as frequências acumuladas. E vou falar do último gráfico, que é o diagrama de caule e folhas. Eu tenho aqui um exemplo de uma amostra, como é que se constrói o diagrama de caule e folhas. Ora, isto não é muito complicado. É só ir agrupando, por exemplo, daqui de acordo com casas decimais. Portanto, eu só com uma casa decimal eu tenho o 0, o 5, o 8 e o 7. Quer dizer que o caule, que é a casa, neste caso, das dezenas, o caule é 0 e aqui é a casa das unidades. Não tem que ser assim, depende do tipo de amostra. Aqui as unidades serão 5, 7 e 8. Por exemplo, com 1, ora esquecendo este, com 1 tenho o 12, o 16, o 12 outra vez, o 16 outra vez, tenho o 10, o 18, o 11 e o 14. Então vamos metê-los por ordem. Primeiro, o caule, as dezenas, é 1. O 0 aparece uma vez, que é o 10. O 11 aparece uma vez também, mas o 12 aparece 2 vezes. Então metemos 2, 2. O 14 aparece só uma vez, metemos um 4.
O 12 aparece duas vezes, o 16 aparece duas vezes, então temos 2 6 e o 18 para acabar. E assim para os outros diferentes, para as diferentes casas das dezenas, para os que começam em 20, para os que começam em 30 e os que começam em 40, que neste caso é só o 41. E assim conseguimos construir o diagrama de caule e folhas. E é muito útil, porque vocês olharem para este diagrama conseguem facilmente sacar todos os elementos associados à amostra. Está bem? Na próxima aula vamos já começar com as medidas associadas aos diferentes tipos de amostras. Vamos falar de média, vamos falar de moda, de mediana e de quartis associados aos diferentes 3 tipos de amostras que vos podem aparecer num exercício. Até uma próxima aula. Fiquem bem.